A gente já perdeu muito tempo sem implementar o processo de sustentabilidade ESG nas organizações. Cuida que o tempo é agora. Exato. Né? Cuida que o tempo é agora. A gente já está atrasado. Verdade. Olá, sejam bem-vindos a mais um Start ESG. Eu sou Solânia Leite, diretora da Prolabor, e estamos aqui, eu e a Alice Abreu, head de sustentabilidade do Grupo Prolabor, para falar um pouquinho sobre como startar o ESG na sua empresa. Algumas empresas falam em agenda ESG, jornada ESG, mas o que importa que a gente vai falar aqui é como implementar na sua empresa o ESG. Se apresenta um pouquinho, Alice, fala um pouquinho para o pessoal quem é a Alice. Satisfação estar aqui hoje com vocês, né? Como a Solânia já comentou, eu sou a Alice Abreu, head de sustentabilidade do Grupo Prolabor, consultora na área já há algum tempo e atuando também na área já faz um tempinho, né? Para não dizer assim... Sem números. Isso entrega a idade, né, gente? Aí não tem condição de falar, né? Bom, já são quase 2 décadas de atuação, né? Eu sou uma apaixonada pelo tema, principalmente pela área social, né? O que tiver envolvido com responsabilidade social, programa de voluntariado, isso me move. Basicamente, minha atuação foi em indústrias de grande e de médio porte, né? E também como consultora, tá? Então, tem aí um arcabouço bom de experiência, mas todo dia eu aprendo uma coisa nova. Então, apesar de tu ter experiência nas 3 letrinhas, digamos assim, a tua paixão é o S. A minha paixão é o S. Muito bem. Então, vamos lá. E falar em jornada ESG, como que uma empresa pode implantar? Eu sei que existe um passo a passo, eu sei que existem regras, eu sei que existem metodologias. Então, vamos resumir um pouquinho para o pessoal aqui de casa entender como é que a gente vai implantar essa agenda ESG nas empresas, seja essa empresa pequena, média, de grande porte, não importa. Tua experiência é maior em indústria, mas a gente aqui na Prolabor já teve experiência com pequenas empresas também, né? Sim. Então, vamos lá, fala um pouquinho desse passo a passo, porque independe do tamanho da empresa, o passo a passo, a metodologia é a mesma. Né? Bom, primeiro esclarecer o seguinte: sustentabilidade e ESG são coisas distintas, mas estão integradas, tá? Isso é um ponto importante para ressaltar. Segundo ponto, independente de porte, tamanho, segmento, setor, área de atuação, implementa-se o ESG na organização, né? Então, sabe, eu sou pequena empresa, não vou implementar. Não existe isso, tá? É possível sim fazer essa implementação. Que muda às vezes no tamanho da empresa é o objetivo, né? Sim. Qual o objetivo daquela empresa em implantar a agenda ESG? Qual o objetivo? Porque algumas empresas querem para investimentos, algumas empresas querem para colocar a sua empresa na bolsa de valores, ou mesmo só para implementar práticas sustentáveis, né? Elas querem o que é o ideal. Todas elas têm que partir desse princípio, seja qual for o objetivo final. Foi bom você tocar nesse assunto, porque isso é uma pergunta de extrema importância antes da gente iniciar qualquer processo de implementação de prática. Qual é o objetivo a alcançar? Né? Por que eu quero implementar a agenda ESG na minha organização? Essa é a primeira pergunta que precisa ser respondida. Eu costumo indicar o passo a passo que existe na prática recomendada da ABNT PR 2030, que foi lançada agora em 2022, implementada em 2023, né, durante todo o ano, e agora em agosto sofreu uma pequena atualização, né? Que é exatamente o curso que tu já faz, ministra, né, de auditor interno, né? Sim, além dessa, né, dessa formação específica, né, eu sou auditora líder da prática recomendada BNT-PR 2030, então faço sim a aplicação do treinamento para a formação de auditor interno, que é um treinamento muito bom, porque ensina também não só a questão da auditoria interna, mas a gente vê no conteúdo como implementar a agenda ESG na organização, né? E um dos pontos fortes que eu trago dessa formação é a amplitude de conhecimentos que é agregado juntamente com esse tema. Engraçado, às vezes a gente acha que as pessoas não vão se interessar em ser auditores internos do ESG porque não tem uma ISO, não tem uma certificação. E engano,
porque realmente as turmas são bem procuradas, né? E as pessoas realmente querem saber mais sobre isso. Independente de certificação, de ter um selo, né? Ainda não existe uma certificação em ESG. É bom a gente esclarecer isso também, né? Uhum. Ah, mas eu já vi isso acontecer, uma empresa tem um selo, tem um certificado. Se pode ter sim, né, alguns processos de certificação de algumas empresas certificadoras que já trabalham com acreditação e com certificação. Então, elas criam um programa específico com base na BNT-PR 2030 e fazem essa checagem, vamos dizer assim, Sim. da implementação da agenda, e se tiver ok, perfeito, a empresa recebe uma certificação nesse sentido, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, que eu sei que tem um passo a passo. Para eu implementar essa agenda, por onde eu começo? Contratei a Alice, contratei o Grupo Prolabor e vamos lá, vou começar por onde? Bom, primeira coisa, antes de tudo, o passo 1 é a gente conhecer sobre o tema, né? Então, uma das coisas que a gente tem muito forte aqui na Prolabor, ao se implementar qualquer processo, é garantir a formação de quem vai participar do processo de implementação, né? Sem entender o tema, sem entender o contexto, sem entender o cenário, a gente não vai conseguir ter muito êxito em implementação de uma forma geral. Então, o primeiro passo é garantir que todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo de implementação conheçam sobre o que é sustentabilidade, o que é ESG, qual é o objetivo disso, né? Sim. Mergulhem no histórico, né? Na contextualização do tema, para entender na íntegra o que é uma coisa e o que é outra, e a partir daí, né, começar o processo de implementação. E aí se fala muito hoje até nas lideranças sustentáveis, né? Que isso Sim. aí a gente vai conversar um pouquinho depois sobre isso também. Depois, não hoje, né? Não, hoje não, porque o assunto já é vasto. Com tá? certeza. O segundo passo, gente, envolve muito a alta direção da empresa, que é ter a intenção estratégica de implementar essa agenda ESG na organização. Quando a gente fala ter intenção estratégica, é unir a estratégia de sustentabilidade dentro da estratégia da empresa propriamente dito. É fazer o casamento do tema de sustentabilidade ESG com o planejamento estratégico, com os indicadores, com as metas de acompanhamento, né? Fazer o monitoramento disso, o acompanhamento de uma forma consolidada para que a gente tenha, inclusive, uma facilidade, vamos dizer assim, de fazer um gerenciamento melhor dos riscos a que a empresa está exposta também, porque a gente conseguindo fazer essa gestão integrada, fica mais fácil da gente conhecer os impactos, né, dentro e fora da empresa, independente de área, econômico, social, na parte de governança, né, entendendo que o coração do ESG é governança. Por isso, o passo 2 se reflete muito a alta direção e a alta gestão em ter a intenção estratégica de implementar esse processo. Esse processo é interessante e tem que vir realmente de cima para baixo, digamos assim. Exato. A alta gestão tem que estar empenhada, tem que estar com essa consciência do que está, de todas as mudanças culturais e comportamentais que vão ser implantadas na empresa, não é isso? É nessa hora que a gente define qual é o objetivo de implementar essa agenda, tá? Eu conheço sobre o tema no primeiro passo. Na intenção estratégica, junto com a alta direção, tem que ser definido o que é que eu quero alcançar com a implementação dessa agenda. E a partir de então, a gente dá continuidade no processo, que são 7 passos. O terceiro passo é o diagnóstico. Quando a gente fala diagnóstico, não é diagnóstico médico, tá, gente? Sim, mas é quase uma anamnese, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque a gente... panorama, né? Porque a gente vai verificar dentro da empresa quais são as práticas que já existem que têm foco em sustentabilidade. E é interessante que dos casos que, assim, tu conversa com a gente, assim, de clientes, de empresa, algumas pessoas, quando contratam, eles já têm muitas coisas implantadas e nem sabem que tem, não é isso? Inclusive, com relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável, porque a BNT-PR 2030, ela nasceu também da integração com os princípios do Pacto Global e com os objetivos do desenvolvimento sustentável. As empresas têm as práticas, mas não sabem que têm, né? Sim.
Então, no diagnóstico, é uma forma da gente identificar o que é que já existe de sustentabilidade dentro da organização, nas esferas econômica, social, ambiental e de governança. Então, eu entendendo o meu cenário, entendendo o que eu tenho, eu consigo me perceber enquanto a esse contexto. E que vai facilitar o próximo passo, que é o planejamento. Então, eu já falei, passo 1, Que é a que é a conscientização, conscientização, né? que é o conhecer, né? Que é conhecer sobre o cenário, o contexto, enfim. O passo 2, que é ter intenção estratégica pela alta direção. O passo 3, que vai ser o próprio diagnóstico. E o quarto, que a gente entra num processo mais aprofundado, que é o planejamento. E é interessante quando a gente fala assim, de ESG, não é só, eu quero implantar, eu tenho esse objetivo. Não, ele tem que estar muito ligado ao planejamento estratégico da empresa. Né? E aí onde vem todos esses indicadores, metas, tudo isso que Exato. tem que estar muito associado. E lá na frente vocês vão entender por que tem que estar ligado diretamente à estratégia da organização. Então, bora caminhar. Tá. O passo 4, tá, que é o planejamento, o que é que acontece? A gente tem que desenvolver a matriz de materialidade da organização, que é a identificação dos temas de maior impacto dentro e fora da organização que envolvem os stakeholders e envolvem financeiramente o próprio negócio, certo? Nessa prática recomendada da BNT, ela usa a metodologia que a GRI já traz, né? Que fala inclusive em dupla materialidade, que é ter a visão de impacto no negócio, com foco no financeiro, e ter a visão do impacto para os stakeholders, ou que os stakeholders recebem, né? E os impactos também que os stakeholders provocam na organização. Só um parênteses, explica um pouquinho aí para o pessoal que a gente fala muito, né, em stakeholders. Então, para quem não sabe, que está em casa, que não sabe, está ouvindo, que raios é isso, né? Então, o nome diferente, o que é que ele né? come, né? Bom, então, explica um pouquinho, bem rápido, né, do que é. Stakeholders são os públicos com que a empresa mantém seu relacionamento. Clientes, fornecedores, público interno, governo, sociedade, né? Então, órgãos, às vezes, reguladores, fiscalizadores, né? São todos os públicos com que a empresa mantém, né, um tipo de relação. Sim. Tá? Então, olhando a materialidade, depois que a gente definir esses temas, e na própria GRI tem um passo a passo, e na revisão da PR 2030, eles ampliaram esse passo a passo para ficar ainda mais fácil da organização entender como faz a implementação, né? Então, definindo esses temas relevantes, a gente vai conseguir fazer o link deles com a estratégia da gestão de riscos da empresa, Sim. com os objetivos estratégicos da empresa. Vamos conseguir fazer também o link com os objetivos do desenvolvimento sustentável e definir quais indicadores vamos fazer o acompanhamento e quais são as metas de desafio que a gente vai precisar também alcançar. Isso no passo 4. Isso no passo 4, tá? Depois que eu preparo isso tudo, o que é que a gente faz? Vamos implementar o que a gente descobriu no planejamento, certo? Então, o passo 4 é todo o processo de implementação da prática, né? Gerar-se planos de ações, né? Por foco. Na área social eu tenho tantas ações, na área de governança eu preciso fazer isso. Eu vou tratar cada letrinha, né? Vou tratar cada letrinha do tema, sem esquecer também da esfera econômica, certo? Porque é importante, né? Fundamental. Sim. Até porque a ESG atende a esse mercado financeiro. Exato, e empresa tem que ter lucro. Agora, o lucro tem que ser com propósito. Com certeza. Tem que ser com propósito. Então, depois que eu fiz isso tudo no planejamento, eu vou para o passo 5, que é fazer a implementação. Mas como que eu vou acompanhar essa implementação? Eu vou para o passo 6, que é o monitoramento. Sim. E aí sim, eu vou começar a fazer gestão, né, de ESG e gestão da agenda dentro de ESG dentro da organização. Eu vou fazer o monitoramento de tudo aquilo que eu descobri no planejamento e que eu implementei. Alice, então por isso até justifica algumas empresas que contratam a gente
para implementar essa agenda ESG e querem que tenha associado nessa parte de orientação, que é o passo 1, ao invés de ser só uma orientação, a gente forme auditores internos. Exato. Né? Quer dizer, a gente fechou turmas com empresas fechadas, que é só com 15, 20 auditores internos, porque quando chega nesse passo do monitoramento, vai ser de suma utilidade que eles estejam ali bem preparados para verificar tudo isso, né? Exato. Além de fazer a verificação, eles podem apoiar também no processo de implementação. Sim. Porque eles já detêm o conhecimento sobre Exato. o tema. Né? O curso de formação de auditor interno, ele não faz única e exclusivamente só a parte de formação para aplicar a auditoria propriamente dita, né? Ele dá amplitude, né, de todos os passos. Então, a gente é muito amplo, é uma troca de conhecimento muito rica, né? Então, eles vão estar preparados, inclusive, para fazer essa checagem, esse monitoramento, né? E ajudar, inclusive, né, ao Comitê de Sustentabilidade ou de ESG que a organização tem a cumprir o passo 7, que é fazer o relatório de sustentabilidade, né? Que também pode ser usada a metodologia da GRI, que é uma instituição internacional. A gente pode fazer um bate-papo aqui só sobre isso, exato, né? Porque é muito vasto também, né, o assunto. Então, podem seguir a metodologia da GRI, que é a mais utilizada no mundo, né? Lá tem todos os passos de como elaborar esse relatório de sustentabilidade de uma forma bem, não só robusta, né? Mas que siga-se uma lógica, porque o relatório ele é uma ferramenta importantíssima para a organização. Não é só para apresentar lá no banco para conseguir investimento, não, tá? Sim. É um tipo de prestação de contas para a sociedade como um todo. Né? A empresa vai estar se apresentando lá. Ele chancela praticamente assim, pronto, implantei. Está aqui a prova de forma transparente, consolidada, que todos os passos foram seguidos, está aqui o resultado, não é isso? Exato. E tem, inclusive, instituições financeiras, pelo conhecimento que eu tenho, que estão solicitando a verificação da metodologia desse relatório, para saber se realmente está conforme, né? Mas no nosso próximo podcast que a gente fizer sobre a GRI, eu vou explicar detalhadamente, falo um pouquinho da GRI, a própria GRI já tem condição de fazer também essa verificação, né? Muito bem. E mais alguma dúvida, alguma da tua experiência? O que é que o pessoal mais tem dúvida? Quando a gente chega assim, para implantar, o que é que tu tem mais dificuldade? É o diretor que ainda não está, queria, mas quando vê tudo não é bem isso, são os colaboradores que não querem mudar de cultura, é dificuldade com os stakeholders. O que é assim a maior dificuldade nesse processo que tu já pegou? Bom, eu diria para você que a implementação do processo, né, de sustentabilidade ESG na organização também é um processo de mudança. E todo processo de mudança, obviamente, gera um pouco de resistência no início, né? E às vezes quando vem também, poxa, 7 passos para implementar, mas eu não vou conseguir dar conta disso, porque é um negócio muito amplo e tal. Você não precisa fazer isso sozinho. E nem em uma semana, né? E nem em uma semana, isso é um processo, né? Até porque, pensando na lógica do relatório de sustentabilidade, que é o último passo, você vai levar 1 ano para fazer a implementação dessa agenda, para no final daquele ano você conseguir elaborar o seu relatório e apresentar as suas práticas, né? Então, a ideia não é você fazer em 3 meses, certo? E nem fazer sozinho. Pode ser constituído um comitê de sustentabilidade dentro da organização para atuar nesse processo, ou a própria equipe de qualidade, de saúde, meio ambiente e segurança pode se unir junto com um grupo de auditores também para realizar esse trabalho, entendeu? Tem mecanismos para ser feito. Não é só a menina da sustentabilidade que vai fazer esse relatório, Com né? certeza. Porque existe também uma cultura de que a área de sustentabilidade é quem tem que abraçar a ideia. Sustentabilidade é transversal, ela está em todos os processos da empresa. E todas as pessoas da empresa precisam entender e vivenciar a sustentabilidade dentro da organização. É mindset, né? Exatamente, é cultura. É cultura. E se tu tivesse que deixar uma mensagem para o pessoal de casa a respeito desse tema, para os empresários, para os stakeholders, diga assim, qual a mensagem que tu deixaria hoje? Bom, eu diria, de um modo geral, né, que a gente já perdeu muito tempo sem implementar o processo de sustentabilidade ESG nas organizações.
A gente já está tendo provas aí de, infelizmente, coisas muito ruins que vêm acontecendo, principalmente com foco aí na questão da mudança climática, né? Por cultura que a gente ainda tem de 50, 60 anos atrás, que a gente não coloca em prática hoje. Então, assim, gente, para você que é de empresa, e para você mesmo, como cidadão, como pessoa física, você tem que vivenciar a sustentabilidade, tá? Não tô falando especificamente só do aspecto ambiental, mas é um tema transversal. Isso tá na nossa vida no dia a dia, né? Um copo descartável que você usa e joga no lixo, se não for para aterro sanitário, vai poluir, né? Mudança climática, que a gente vê época de chuva, não preciso nem comentar, né? E O transtorno, né? quantos canais que são obstruídos por lixo, por uma série Sim, de coisas. e a questão É isso, né? social, a própria diversidade, a questão da equidade, né, dentro das organizações, trabalho escravo, trabalho infantil. Gente, a gente não precisa mais ter isso, sabe? Se a gente conseguir focar, se as empresas conseguirem focar o lucro que elas precisam ter com o propósito da agenda ESG, né? Com Vira um negócio propósito, sustentável. exatamente, fica uma coisa sustentável e fica uma coisa equilibrada, porque sustentabilidade é equilíbrio. Sim. Se uma área estiver desequilibrada, para você conseguir esse equilíbrio de novo, vai demorar muito. Então, o recado é: cuida que o tempo é agora. Exato. Né? Cuida que o tempo é agora. A gente já está atrasado. Verdade. Então, gente, muito obrigada por ficar com a gente até aqui. Só um pedido. Caso vocês tenham algum assunto que queiram que a gente trate nos próximos bate-papos, vai lá no nosso Instagram, deixa no direct. Eu quero falar só sobre o relatório. Eu quero falar sobre o S do ESG, sobre a parte social. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa um recadinho lá pra gente no direct do Instagram que a gente vai trazer para vocês. Fora isso, segue a gente tanto no Instagram como se inscreve aqui no canal, dá um like. Eu demorei muito para aprender a pedir isso, gente, por isso, por favor, dê o like, compartilhe, divulgue isso para os amigos, que isso para a gente vai ser muito bom. E muito obrigada, um beijão para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais, te vejo no próximo.